Bom, a gente já utilizou em vários exemplos, até então, algumas cores, né? Então agora a gente vai ver as várias formas, ou algumas formas que nós temos de adicionar as cores em um arquivo de CSS. Então veja, eu vou criar aqui um arquivo chamado cores.html, bem simples como todos que nós temos feito até então, apenas com o estilo. E no corpo, então, no corpo eu vou criar 8 divs, né? 8 divs com a cor 1 até uma cor, até a cor 8. Eu vou fazer 8 formas diferentes de nós apresentarmos essas cores. Então, são 8 formas diferentes. Eu vou colocar aqui os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, são as 8 divs aqui. Também o arquivo de cores.html. Vamos abrir o navegador e nós vamos acessar aqui então este cores.html. Então aqui nós temos as 8 cores. Eu estava com um outro site aberto que vai ser interessante, que é um dos sites que nós podemos utilizar, por exemplo, esse site colors.co, né? Então você pode usar esse site colors.co, né? E você pode, existem vários outros sites desses com paleta de cores. Você pode selecionar aqui uma paleta de cores qualquer ou iniciar um gerador, por exemplo, e ele vai iniciar. Nós vamos poder escolher aqui algumas cores, né? Eu posso dar uma barra de espaço e ele vai trocando essas cores. Eu posso bloquear alguma cor dessa, trocar as outras, né? Então ele pode ir trocando essas cores para nós, né? E eu posso escolher o código dessas cores depois para que eu possa utilizar. Mas vamos primeiro verificar como é que nós podemos fazer o uso dessas cores que nós temos aqui, quais são as formas que nós temos de utilizar então cada uma dessas cores. A primeira forma que eu tenho, então eu vou criar aqui ponto cor 1. Eu vou sempre trabalhar com background color, é definir diretamente o nome da cor. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui a cor verde, né? Então, eu vou salvar. Na hora em que eu voltar ao navegador, eu já tenho a cor verde definida aqui. Então, esse aqui é o primeiro exemplo que nós temos. Eu tenho uma outra forma também que eu posso trabalhar com código em hexadecimal. Então, por exemplo, voltando aqui naquele conjunto de cores, digamos que eu queira essa cor aqui, ó, posso vir aqui e copiar o hexa dela, ó, copio o hexa dessa cor. Então, como é que eu utilizo agora neste caso? Vem aqui, ó, um ponto cor 2, vou colocar o background color dela. Para eu utilizar o hexadecimal dela, eu coloco, por exemplo, uma hashtag na frente e aquela cor que eu acabei de copiar, né? A cor que eu tenho. Eu posso saber também esse código de cor, eu posso procurar por aqui, né? Veja que o Visual Studio Code já mostra qual é a cor que nós queremos, eu posso procurar ela aqui na paleta e escolhê-la. Vou salvar então cor 2, volto aqui, já tenho aqui a segunda cor, né? Eu posso também, vamos supor ter um terceiro conjunto de cor aqui, um background color. Eu posso, por exemplo, ter uma cor com dois Fs. Essa cor aqui, ela segue o padrão RGB, né? Então eu tenho muito vermelho, eu tenho, sei lá, e um pouco de outras cores, né? Um pouco de azul e bem pouco de verde. Então tem essa corzinha aqui, por exemplo, com vermelho mais forte. Nessa forma, FF8822, que é uma cor mais alaranjada, por exemplo. Vou atualizar aqui. Tem que colocar o nome certo, né? Cor 3. Eu vou atualizar. Então, coloquei essa cor. Neste exemplo, neste caso aqui, eu poderia, por exemplo, colocar somente um dos Fs, assim, FF082. Eu teria o mesmo código, né, quando se repete. Então, eu tenho esse mesmo exemplo aqui para ser colocado. Então, tem o mesmo padrão de uso dele. Eu poderia também colocar, caso eu quisesse nesse exemplo, uma transparência. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma cor 4. Eu vou colocar, neste caso, o mesmo exemplo, a mesma cor. Eu posso colocar aqui mais um código, por exemplo, um código de transparência. Eu quero um 8, né? Então, na hora que eu atualizar isso aqui, vai mostrar a mesma cor com um pouquinho mais de transparência, veja, então um pouquinho mais claro. Se eu colocasse aqui, neste exemplo, um 0,
né? Ele vai ficar totalmente transparente essa cor. E se eu coloco um F, né, ele vai ficar a mesma cor de cima, porque não tem transparência nenhuma. Então, é o nível de visibilidade que ela tem, né? Eu posso colocar aqui qualquer valor intermediário, né, entre ela. AA, por exemplo, né? Um A aqui. Posso colocar. E poderia usar aqui também, né? Naquele modelo aqui de cima, ó, esse aqui eu posso colocar esse mesmo modelo com uma transparência, por exemplo, 80. Então, ela é um pouquinho mais transparente do que aquela lá de cima, né? São as formas que eu tenho de apresentar. Eu posso tanto fazer assim, como... Vou fazer uma cópia dessa linha aqui. Vou deixar esses dois modelos para nós assim, né? Ou assim. E aí, então, você pode escolher uma ou outra para utilizar. Outro padrão de cor que eu posso utilizar é usar o padrão RGB. Então, eu coloco mesmo o padrão RGB. E aí, então, eu tenho que dizer qual a quantidade de verde, de azul e de vermelho. Vermelho, azul e verde que eu tenho para utilizar. Nessa paleta de cores aqui, eu posso verificar... posso ver a paleta que eu estou utilizando e pegar todos os códigos aqui, ó. Então, essa corzinha mais azul aqui, ó, tem esse RGB aqui, ó, 173.217.244. Eu posso copiá-lo, esse RGB. Então, eu colo aqui esse RGB que eu estou trazendo. Então, eu vou colocar aqui que meu background color. Meu background color vai ser, então, esse padrão de RGB que eu acabei de trazer. Esse RGB que eu acabei de trazer, então, de lá. Salvo. Então, neste caso aqui, eu já tenho, então, um padrão nesse RGB. Da mesma forma que eu usei a transparência aqui, eu poderia fazer essa mesma cor igualzinha, né? Poderia fazer idêntica a ela, numa cor com um pouco de transparência. Então, eu posso colocar aqui a cor 6, a mesma cor, com um pouco mais de transparência, por exemplo, com 30 de transparência. Então, eu salvo aqui, dou um F5, então ela tem quase, não dá para perceber aqui, desculpa, porque até porque a transparência tem que ser percentual, né? Então, 0,5 de transparência, vou salvar aqui, ela tem um pouquinho mais de transparência, né? Eu posso chegar, se eu colocar esse valor a 1, mais perto de 1 que ele tiver, então, vou colocar 1, né? Ele é o valor igual, não é nada transparente, né? É totalmente a cor. Se eu colocar 0, então ele vai mostrar nada da cor, né? Praticamente vai ser toda a cor aqui transparente, não vai ser apresentada. Então, se eu colocar um ponto 3, vai ficar perto de uma cor bem fraquinha aqui para ser apresentada. Por fim, eu tenho o padrão HSL. Então, eu vou pegar essa outra cor aqui, ó, que é essa Steel tá aqui. Vou clicar nessa cor, mandar visualizar essa corzinha aqui do canto. Vou pegar esse código HSL. É um código que usa a ideia de saturação, de luminosidade, né? Mas eu consigo chegar nos mesmos padrões de cores. É o Hue Saturation. Então, eu vou pegar ele aqui, vou colocar essa cor 7. Né? E meu background color, então, neste caso, eu posso usar esse código HSL. Né? E o que eu vou colocar aqui no HSL? Eu posso colocar aqueles valores que eu copiei lá da paleta de cores. Então, neste caso, então, eu vou apresentar. Eu terei... Bom, eu copiei aqui, não fez alteração, porque neste caso eu tenho que colocar aqui, esses valores são valores de percentual, então eu tenho que colocar aqui o percentual. 189 é a cor que eu estou apresentando aqui, aqui o percentual que eu tenho então, né, de saturação, luminosidade, eu vou atualizar, então eu já tenho aqui aquela cor que eu trouxe de lá. Por fim, eu posso utilizar esse mesmo código que nós fizemos aqui, né, e colocar também com um valor a mais aqui, né, de transparência. Então, posso colocar aqui agora um valor de transparência 1.5, por exemplo, aqui, como já fizemos no exemplo anterior. Valor de transparência 0.5, vou salvar. E aí, então, eu tenho aquela mesma cor, com um pouquinho mais de transparência sendo apresentada aqui, né? É uma forma que nós temos. Eu vou colocar aqui todas as divs que eu tiver com uma border, a borda dela sólida, de 1 pixel, preta, só para que a gente possa ver bem a diferença desses elementos. Aqui todas as divs, né? Uma separaçãozinha das cores. Vou colocar também a cor dela como branca, a cor da fonte dela, né, como branca, e um
text align como center. Então, nós vamos verificar aqui, vai ficar aqui mais centralizadinho esses valores. Só os 6 aqui que agora não deu para ver bem, mas a gente viu bem a diferença das cores e as formas que nós temos para apresentá-la. Nós podemos usar o texto de cores pré-definidas, o próprio Visual Studio Code já traz várias cores para nós aqui definidas. Nós podemos utilizar, né? Posso utilizar então o HSL e o HSLA, aqui, né? Que é o Hue, Saturation, Light, que eu posso utilizar aqui então. E aí esse símbolo de último parâmetro, que é o parâmetro de o quanto ele vai estar transparente, né? Então posso utilizar o próprio RGB, né? Também aqui para ser apresentado e posso apresentar o código hexadecimal. São as formas que eu tenho então para poder apresentar as cores na tela no arquivo de CSS. Então são as formas que eu tenho de poder utilizar as cores num arquivo de CSS.